Professor, por favor, falem sobre os tempos de suspensão do direito de dirigir e qual é o critério para aplicar naqueles casos de suspensão por período de 2 a 8 meses. Que critérios? Quando é que eu sei que vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses? Aí é com você, Gleidson Mendes, vai lá. Pois é, olha, na suspensão do direito de dirigir, né, quando ela é aplicada, existem prazos que já estão previamente estabelecidos na legislação. Está lá no artigo 261 do CTB. Como regra, no caso da suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, que é quando o condutor vai cometendo infrações e alcança um total de 20, 30, 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, ele pode ter o direito de dirigir suspenso pelo período de 6 a 12 meses. Em caso de reincidência, no período de 12 meses, aí a suspensão vai ser pelo período de 8 até 24 meses. Essa é o prazo de suspensão em relação ao acúmulo de pontos. Já em relação ao cometimento de infrações específicas que prevêem a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, além da multa, né, que alguns autores chamam de infrações mandatórias, infrações autossuspensivas, são casos que, além da multa, tem a suspensão, como, por exemplo, alcoolemia. Oi. Isso aí, eu já ia pedir para citar exemplo. Dirigir embriagado, por exemplo, é uma Alcoolemia. infração que ela só já dá suspensão. Não depende não depende de somar pontos, não. A galera fala assim, eu tomei essa multa aqui do embriaguez, mas ainda não cheguei nos 20 pontos. Não precisa. Excesso de velocidade em mais de 50% além da máxima, Capacete. só essa infração já dá suspensão. Capacete, né? Recentemente uma pessoa entrou em contato comigo. Garupa sem capacete também entra na suspensão, Gleides? Sem capacete entra na suspensão. Ele estava transportando um passageiro sem capacete. Tanto e aí, garupa quanto o piloto. A pessoa estava até tranquilo, porque, Ronaldo, ele pensou que, não, vai ser registrado ali 7 pontos e está longe aí dos 20 para ter o direito de dirigir suspenso. E aí foi que eu fui explicar para a pessoa exatamente que, olha, capacete, tanto a falta dele, do condutor, quanto do passageiro, caso haja autuação, pode ter suspensão independentemente do acúmulo de pontos, que, por sinal, nesses casos, nem se registra pontos, né? Justamente porque, além da multa, tem a previsão de suspensão do direito de dirigir. Aí, nesses casos, a suspensão é pelo período de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, pelo período de 8 a 18 meses. Detalhe interessante aí é o seguinte, nós temos 3 casos que a suspensão do direito de dirigir é por 1 ano, por expressa previsão legal, que é o caso de alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia, e uma infração que é lá do artigo 253A do CTB, que é utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação, que é conhecido normalmente aquela infração do cara que pega o carro e bloqueia a via e fazer protesto. Essa então, infração começou a existir na época daqueles protestos dos caminhoneiros, que eles botavam os caminhões para bloquear a rodovia. Aí não existia essa infração, a dona Dilma, na época, né, era presidente, julgou isso como medida provisória e virou... Provisória 599 ou 699 ou 699. É uma dessas duas aí, que acabou se tornando a Lei 13.281, né, que é de maio de 2016, entrou em vigor em 1º de novembro de 2016 e criou esse tipo infracional do artigo 253A. Por sinal, uma multa gravíssima 20 vezes, né? Multa de R$ 5.869,40. E para o organizador do protesto, né, uma multa gravíssima vezes 60, né, que é R$ 17.608,20. Olha o brinde aí. E aí o detalhe é o seguinte, né? Esses são os prazos de suspensão. Agora, em relação à aplicação, a não ser naquelas situações em que o texto da lei é expresso, como por exemplo a alcoolemia, 12 meses, perceba que no acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme o caso, tem uma margem, né, de 6 a 12 meses, né? Ou falta de capacete, tem uma margem de 2 a 8 meses. E aí qual é o critério, né? Atualmente não existe de forma expressa na legislação. Nós tínhamos anteriormente, né, em outras fontes normativas, a exemplo da já revogada Resolução 82 de 2005 CONTRAN, que ela trazia uma espécie de gradação. Levava em consideração a gravidade da infração, se era uma gravíssima simples, vezes 3, vezes 5, vezes 10, para definir o lapso temporal de suspensão, né, o prazo. Hoje não tem. Então, fica a critério da autoridade de trânsito aplicar. Mas seria interessante, até por segurança jurídica, que a autoridade de trânsito tivesse algum instrumento normativo próprio, como, por exemplo, uma portaria, que definisse ali critérios, né? Olha, se for nessa hipótese aqui, eu vou dar tanto tempo de suspensão, tanto tempo, para você ter um parâmetro. Se ele tem uma janela ali, prazo mínimo até o máximo, e ele pode trabalhar variando dentro daquela janela, porque a legislação não especifica, fica exclusivamente a cargo da autoridade de trânsito. E aí tem 2 detalhes, né, Ronaldo? Precisa haver um equilíbrio, imagina. Você está sem capacete e pegou ali 6 meses de suspensão. E eu estava disputando um racha, que é uma gravíssima vezes 10, peguei 2 meses. Então, desequilíbrio, né? Total na punição.
Então, a autoridade de trânsito precisa ter um critério e um detalhe extremamente importante. Na decisão que aplicar a penalidade, isso precisa estar muito claro. São princípios jurídicos, né? Motivação e fundamentação da decisão. Tem que deixar muito claro qual foi o critério utilizado, senão isso é questionável tanto no âmbito administrativo, no eventual recurso, quanto na esfera judicial, se for o caso, né? Aí o Jones mandou, e tem um prazo determinado? Pela legislação de trânsito, não. É o que o Tem Gleides um disse. lapso, né? Um período possível. Tem o lapso, o mínimo e o máximo. Isso. De 6 a 12 meses, ou de 2 a 8 meses, tem esses prazos, né? Aí um pode tomar 2 meses, outro tomar 4, outro tomar 8, outro tomar 6. Dentro dessa janela, o que é que determina se vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Na legislação de trânsito não tem. Então dependeria da decisão da autoridade que está aplicando a penalidade, mas obviamente para não ficar uma coisa assim totalmente à mercê, como o Gleison disse, o ideal é que isso conste em portaria, ou talvez até mesmo o próprio Conselho Estadual de Trânsito publicar isso em forma de resolução estadual, né, Gleison? Algum instrumento normativo que possa deixar claro, né, qual seria o critério ali. Porque quando você não tem, e aí ocorre o que eu citei aqui no exemplo, Ronaldo pegou 6 meses de suspensão por falta de capacete, que é uma gravíssima simples. Eu que estava disputando um racha, é uma gravíssima vezes 10, peguei 2 meses. Então tem um desequilíbrio, né, nessa punição. E ela precisa atender critérios lógicos, precisa ser proporcional. Tem que observar a proporcionalidade da aplicação da punição. Ok.